Olá, seja bem-vindo ao Apressa-te a Viver Bem. Eu sou a Thaís e nós estamos iniciando a segunda temporada desse projeto. E dessa vez com alguns novos episódios, outros tipos de categoria que nós não tínhamos na primeira temporada. Na primeira, então, nós tivemos 2 tipos de episódio. O tradicional, que foram os episódios que mais aconteceram, eram monólogos e alguns episódios que eu estive com 2 participações especiais, que foi o meu pai e a minha mãe. E nós tivemos também a categoria de apressadinhas, onde eu contava histórias de ouvintes do podcast, e foram histórias em um formato mais curto e histórias de alguma maneira bonitas de superação que podem nos ensinar coisas muito valiosas. Nessa segunda temporada, nós teremos 2 novas categorias. Então, além dessas 2 que nós já tínhamos na primeira, serão acrescentadas agora as emboscadinhas, que na semana que vem eu vou começar com essa nova categoria, para contar histórias problemáticas de ouvintes, então histórias engraçadas, situações problemáticas que as pessoas viveram e que de alguma maneira podem nos apontar caminhos que a gente não deve seguir. Mas hoje, de modo especial, eu estou começando uma categoria nova que se chama Sem Pressa, onde eu quero abrir a câmera para conversar com pessoas que são muito importantes na minha vida. Então hoje eu quero chamar uma pessoa que vocês já conhecem, que é a minha mãe, a Dona Tereza. Pode chegar aqui, Dona Tereza. Então, ela que topou mais uma vez participar desse projeto e vai participar hoje com a gente do Sem Pressa, pra gente conversar então sobre a maternidade dessa vez, né, mãe? De surpresa, eu não sei de nada. É desse jeito que eu gosto de fazer as coisas. Então eu mandei mensagem pra ela hoje de manhã e ela topou participar. E dessa vez o que nós faremos diferente? Na primeira vez, na primeira temporada, a mãe apareceu pra gente conversar sobre uma mãe além da maternidade. Então eu fiz perguntas sobre a sua vida, coisas que você pensa, coisas que já aconteceram. E são 2 episódios, inclusive, caso você ainda não ouviu, te convido pra ir lá ouvir. E dessa vez a gente vai conversar então sobre maternidade, que é o assunto que nos une. E eu vou fazer algumas perguntas e a mãe vai respondendo. Tá bom. Combinado? Combinado. Quer começar falando alguma coisa? Não. Não? Então tá bom. Então, eu quero começar te pedindo... eu anotei aqui as perguntas que eu tenho, não pode olhar. Eu vou ir te pedindo, são as perguntas surpresas que ela vai descobrir agora quais são. Eu acho que antes de mais nada, talvez é legal falar pra vocês que nós estamos em um cenário muito especial para todos nós aqui dessa família, que é o meu antigo quarto. E por muito tempo esse quarto foi chamado de quarto da Thaís. Depois a minha irmã mais velha também passou uma temporada aqui, então acho que hoje em dia a gente chama mais ele de quarto da Jéssica, né? A Jéssica acabou tendo 2 nomes, então, para os 2 quartos das filhas aqui, que o outro quarto do outro lado do corredor também era o quarto dela e aquele lá eu nunca dormi. Mas, enfim, é um quarto bem especial, tem várias coisas nossas, né? Fotos, coisas aí da nossa trajetória que a mãe guarda com carinho. Então, pra gente começar, mãe, eu queria saber de você, pra você abrir o coração pra contar aqui, o que é que te fez querer ser mãe? Eu sei que você passou por um período de demorar muito tempo pra conseguir engravidar da primeira vez, então eu imagino que você deve ter refletido muito, se você queria ou não ser mãe. Então, o que te fez querer ser mãe? Ai, que pergunta difícil de responder. Eu acho que toda mulher, desde que ela é menina, ela já sonha em ser mãe, né? Ela já vai brincar com as bonecas, então já desperta nela esse lado materno dela. E o que me quis ser mãe? Quando a gente casa, o casamento só é válido porque vai ter filho, né? Senão não vale. E eu sempre quis ter filho, foi muito difícil na época, acabei tendo 2, né? E é um sonho, assim, da mulher realizar, né? Nem toda mulher nasceu para ser mãe, eu respeito isso, que hoje nós vivemos uma sociedade que é de cobrança, né? E para ser mãe não é fácil, tem o lado bonito, mas tem o lado difícil, que você tem que abrir mão
de muita coisa pra você ser mãe, né? Você tem que, não é se anular, mas você deixa muita coisa da sua vida pra dar conta do resto. Mas o que assim você pensava quando você imaginava que você ia se tornar mãe? Você falava assim, porque eu vou criar um outro ser humano? Tinha alguma outra coisa além do que... Porque eu acho que talvez você foi por um lado assim de... Talvez uma coisa social, né? Uma imposição social, algo que se espera da mulher. Mas de modo íntimo, assim, no seu coração, o que despertava em você esse interesse? Esse lado de ser mãe é uma coisa assim que... só quem é mãe que sabe, vai saber. Eu não sei muito explicar em palavras, né? Mas é uma coisa que nasce no coração, né? Não é no útero, é no coração. E tem que ser mãe para saber. Então, quem sabe daqui a um tempo eu descubro a resposta. É isso. Então tá. Eu queria saber uma coisa que talvez isso eu nunca te perguntei, mas eu acho que vai ser legal ouvir de você. Eu queria escutar como que foi pra você ter as filhas saindo de casa. Talvez assim, quando a última saiu, como que foi a sensação? Tem gente que fala do ninho vazio, alguma coisa assim. Como que foi esse período pra você enquanto mãe viver isso? O ninho fica vazio mesmo, né? Tem que aprender a viver em dois, né? Ou em um, muitos casos, né? Que o ninho fica vazio. Não sei se é porque você foi morar perto, então parece que a distância é menos, né? Mas assim, é um sentimento que você tem que todo dia aprender ele. Que o ninho fica vazio, não é fácil quando fala para uma mãe, né? E você chorou? Eu tava passando por uma época bem difícil, assim. Eu acho que eu fui chorar de verdade depois que tudo passou, né? Que no momento, na época, eu tava vivendo uma outra situação mais difícil ainda, né? Tava cuidando do seu pai, Tava né? cuidando do meu pai na época. Então, assim, quando a ficha caiu, que foi o difícil, né? Quando a casa ficou vazia mesmo, que daí era só eu e eu. Mas, assim, a gente tem que ter muita fé, né? Muita esperança, porque o ninho quando fica vazio, ainda mais eu que moro numa casa muito grande, com 4 quartos. Sendo 2 da Jéssica. 2 da Jéssica, que ela ficou com 2 quartos hoje. Então, assim, não é fácil, né? Você tem que superar todos os dias isso. Entendi. E qual é a sensação hoje de ter 2 filhas adultas? Eu tenho 28 anos, faço 29. A Jéssica tem 33? Né? 33. Então, qual é o sentimento, assim, de ver 2 filhas encaminhadas agora na vida adulta? É um sentimento, assim, de, como se diz, uma missão cumprida, né? Porque quando você recebe aquela criança no colo, ela não vem com manual de instrução, né? Você vai, quando nasce uma criança, ali nasce uma mãe. E não vem com manual de instrução, né? Você vai aprendendo dia a dia, errando e acertando com esse ser humano, né? E a missão de cumprir, né? Você saber que você fez tudo que era possível para fazer dessa pessoa um ser humano melhor, né? E saber que a participação minha foi muito importante nisso. Então, assim, eu me sinto feliz nesse ponto. Que legal. E se você olhar para sua maternidade, o que você poderia dizer, talvez, assim, de história marcante? Pode ser, talvez, uma história boa, às vezes nem tão boa. Se quiser falar, às vezes, uma geral, ou uma da Jéssica, ou uma minha, como você preferir, uma história marcante, assim, para você. Quando você pensa na tua maternidade, assim. Quando pensa em maternidade, uma coisa que me marca muito, não é tanto falado, né?
não vai ficar com ciúme, mas é da Jéssica, né? Foi o dia que eu vi que ela morreu e ela caiu e bateu a cabeça no chão e perdeu o fôlego e não voltou mais. E no momento que eu vi ela morta, assim, no meu braço, eu entrei em desespero, porque era a minha única filha, muito custo. E Ela era bebê? Ela tinha 3 anos, eu tinha acabado de mudar aqui para baixo, onde nós moramos hoje. Você morava no Panorama, e aí mudou aqui pro Bressan. Ela tinha 3 anos. E no momento que eu vi ela assim, perdeu o fôlego, né? Que ela bateu a cabeça e não voltava, ficou preta. Por muito tempo, assim, ela ficou uns 3 minutos sem respirar. E eu já tinha visto ela morta. E eu saí, a casa que eu morava tinha 3 portas. E eu saí para a porta do meio e quando eu dei, a capela de Nossa Senhora estava em casa aquele dia. E eu parei e eu pedi para que Nossa Senhora me deixasse ela morrer, porque era a minha única filha. E no mesmo instante ela voltou a respirar e chorar. E daí eu desci até nosso comércio e tinha a mulher que tinha o salão de cortar cabelo do lado. E ela viu o meu desespero de mãe. Já tinha passado, né? Mas mesmo assim, naquele momento eu tive de sentar e chorar. Entreguei ela no colo do pai dela e fui chorar, porque foi um momento, assim, muito desesperador pra mim. E hoje eu tenho essa imagem de Nossa Senhora na minha casa. Em vários lugares, né? Aqui de Mas casa. em específico, essa uma. Tem uma, inclusive, que tá aqui, que eu filmei antes do quarto todo. Esse foi um momento, assim, de mãe, de maior desespero pra mim. Foi um momento que você nunca esqueceu, então, né, mãe? Não. Eu não fiquei com ciúme da história, não tem problema. Pra gente pensar agora, talvez, em um outro lugar da maternidade, talvez um lugar mais de sorriso. O que você lembra, às vezes, de alguma história engraçada? Alguma coisa assim que você viveu? Tem alguma coisa? Ai, de engraçada. No momento, se ela me pegou de surpresa, então... Eu tava lembrando da história do amendoim. Talvez. É isso, agora que ela me... história do amendoim. Teve uma época que nós estava construindo A mercearia? mercearia e financiamento e conta, igual todo mundo tem. E eu tava trabalhando em casa e de repente eu dei falta da Thaís. Quando eu vou ver, achando que tava com o pai dela, a minha vizinha que tinha loja veio falar que a Thaís estava vendendo amendoim na esquina. Como vendendo amendoim na esquina? Quantos anos eu tinha, será? 5. Daí ela falou assim, que ela disse que tava vendendo amendoim porque o pai dela tava precisando de dinheiro. Daí é uma coisa muito engraçada, porque é uma criança ouvindo falar de uma coisa que ela ali achou que ela vendendo amendoim ela ia ajudar, né? Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. É uma coisa que ela escutou e achou que vendendo amendoim na rua, amendoim cru, ia ajudar o pai dela. No fim das contas, eu vendi algum amendoim? Não, porque tava cru. Poderia ter pensado mais, né? Poxa, crianças de 5 anos aí que estão ouvindo o episódio. Tem que ver o que fala perto de uma criança, né? Porque ela deduziu que o pai dela tava precisando de dinheiro. Eu lembrava dessa história, pensei, talvez que você pudesse lembrar dela também, mas então lembramos juntas. Eu queria saber, hoje assim, a gente adulta, talvez já vivemos muitas coisas com você e com o pai. O que talvez você lembra que foi assim a coisa mais legal que você já viveu com as filhas? Ai, são tantos momentos, né? De domingo, a gente sempre trabalhava de domingo e até hoje trabalha até meio-dia. Levantava da cama no domingo, a primeira coisa que as duas vinham perto de mim era pra mim enrolar o cabelo delas. Na época eu enrolava com papel, né? Papel higiênico. Pra de tarde nós ir no lago. Todo domingo era nosso
passeio era ir no lago à tarde, né? Elas trabalhavam, ajudavam a gente um pouquinho pra que à tarde fosse no lago com os cabelos enrolados. Na época não existia, eu acho, Babyliss, ou você tinha, a gente não não. conhecia, mas a mãe tinha técnica, né? Então ela pegava o papel, aí fazia assim com o nosso cabelo, né? E colocava Que- Ramona e Aí enrolava. colocava a Ramona e ficava eu e a Jéssica igual a Dona Florinda. E depois a gente soltava e ia desfilar no lago, que é um lugar bem típico de passeio em família, né? Aqui na nossa cidade. Bom, eu acho que talvez agora, como uma última pergunta pra gente refletir sobre maternidade, sobre a sua experiência de mãe, o que você ainda deseja viver como mãe com as suas filhas? Isso é difícil, né? O meu desejo é que eu acho que é o desejo delas também, pelo menos de uma, né? De ser mãe também, né? Então é um momento que eu espero que um dia ela alcança para saber o que eu tô falando hoje, sentindo, porque quando fala de mãe, é só quem é mãe para saber o que é o amor de uma mãe. Que legal. Então, obrigada então pelas palavras. Essa semana eu tava conversando com a Jéssica, que eu mandei um vídeo pra ela que falava mais ou menos assim. Uma mãe que teve as asas podadas, ou eu acho que os pés segurados, alguma coisa assim. Geralmente tem filhas que ela dá asas pra elas, né? Então, eu acho que é um sentimento comum, tanto meu quanto da Jéssica, te enxergar dessa forma. Eu acho que a gente percebe o quanto você se esforçou para que a gente tivesse uma vida mais leve, talvez não passasse pelas mesmas dificuldades que você passou. Então, é algo muito, muito natural para nós ter a capacidade de sonhar e de fazer coisas que a gente sente vontade de fazer, né? Eu acho que muito porque você é a nossa mãe e sempre nos deu coragem. Então, esse podcast só existe porque quando eu te falei que eu queria fazer isso, você só me pediu de que forma que você podia me ajudar. A Jéssica também tá morando em outro país, eu acho que muito também porque você e o pai não seguraram ela, né? Talvez muitos pais tenham o sentimento de querer ter sempre os filhos por perto e se sentir mal, né? Dos filhos saírem por aí. E eu acho que você, como mãe, sempre nos deu essas asas, assim, para que a gente pudesse voar. E algo que eu também acho muito especial em você é a sua capacidade de afeto. Acho que tanto para mim quanto para a Jéssica, quanto todo mundo que tá ao teu redor, a gente se sente muito amado por você. É isso mesmo. Ela falou em amor. Acho que em 2018 ou 2019 eu vi essa pessoa uma vez só na vida, nunca mais vi. Não mora tão distante daqui, ela mora em Palmital. Eu tava esperando para fazer um exame e de repente eu olho nessa mulher e eu percebi que ela tava passando mal. Daí eu gritei, eu tava num lugar que eu não conseguia chegar até ela, daí eu gritei que ela tava caindo, as pessoas estavam mais próximas. Trouxe ela até perto de mim, conseguiram sentar ela desmaiou no meu colo. E essa pessoa sempre, ela manda recado para mim, assim, uma pequena mensagem, que eu sou a mãe do coração dela, que no momento de maior dificuldade dela, ela desmaiou no meu colo. E agora, domingo, que foi Dia das Mães, ela mandou para mim aqui: obrigada, mãezinha, por existir. E isso para mim é muito gratificante, porque eu também estava passando por um momento de tratamento e sentindo o que ela sentiu naquele momento, né? Aquele olhar de mãe, ela é uma pessoa bem mais jovem do que eu. Aquele olhar de mãe que só nós, que a mãe tem, né? Quando eu olhei, eu vi que ela estava passando mal, precisando de ajuda. E eu só gritei, né? As outras pessoas que acudiu ela e trouxe até no meu colo. E assim, para mim, nossa, que
que emocionante foi ela voltar e me agradecer por aquilo. Só eu e a Jéssica tivemos a sorte de vir ao mundo pelo teu ventre, mas eu sei que tua capacidade materna é maior do que a tua genética, né? Então eu sei que ao longo da sua vida você veio acumulando muitos filhos pelo caminho. Então é muito bom poder ter uma família estendida de pessoas que você vai fazendo com que elas sintam o teu amor de mãe. E eu, sempre que puder, vou te lembrar sobre todas essas coisas que eu te falei e te agradecer por tudo que você fez por mim, faz pela nossa família e por disponibilizar um pouco do seu tempo para falar com as pessoas sobre todas essas coisas boas que você vive, que você sente. Obrigada. Obrigada pela participação. Então, esse foi o primeiro Sem Pressa. E obrigada, mãe, por tudo. Amo você. Obrigada por você existir. Você vai ouvir? Hã? Você vai ouvir esse episódio? Vou. Ela sempre ouve. Então, até o próximo episódio. Forte abraço.